Você conhece alguém que esteja acometido de câncer? Se sim, acho importante você assistir esse vídeo. Meu nome é Serlon. Eu tive um câncer de tireoide e quero contar a minha história para você agora. Cheguei a patrocínio em 2006 e eu me recordo que naquela ocasião havia um volume muito grande de trabalho. Eram muitos processos, era uma comarca bem maior da que eu estava anteriormente e eu comecei a sentir o peso dos dias. Ao mesmo tempo, comecei a sentir dores na minha coluna. Eram dores que vinham para tirar a minha qualidade de vida, para impedir a produtividade que eu tanto possuía no trabalho. Os dias começaram a perder a cor. E interessante que, ao mesmo tempo, começou a nascer no meu coração um interesse, uma curiosidade muito grande pela nação de Israel. Eu não entendia por que aquele povo beligera tanto, por que aquela nação chama a atenção tantas vezes do mundo, por que está sempre no centro das discussões. Era Deus me atraindo. Deus sabe como trabalhar e Ele me atraiu pela minha curiosidade. Eu parava então numa sala de consultório, na sala de espera. Se tivesse uma revista à mão, uma possibilidade de pesquisa, eu estava sempre lendo a respeito daquele povo. Tempos depois, eu vim a descobrir que a Bíblia conta toda a história da nação de Israel. Que tremendo é poder alcançar esse entendimento. As dores foram de tal monta que me obrigaram a me afastar do trabalho para um tratamento. E eu, inclusive, tive que ir para outra cidade para esse tratamento. Passei por vários médicos, por vários fisioterapeutas. E eu me lembro que um desses fisioterapeutas me chamou a atenção para um raio-x, uma das imagens que foram feitas da minha cervical, me dizendo, olha, quando você for fazer um check-up, dê uma olhada nas suas carótidas com mais vagar, porque há aqui um aspecto de calcificação. Eu guardei aquilo no meu coração e, quando fui para o check-up, em julho de 2007, eu apresentei ao médico aquela situação e ele me disse, não, você não tem absolutamente nada, seus exames estão todos normais, esta imagem está normal, é um equívoco aqui de leitura, tão somente. Nós ficamos ali por um bom tempo discutindo sobre essa questão e um clínico muito bom, mas ao final ele disse, olha, para que você tenha mais tranquilidade, nós vamos solicitar aqui um exame então de ultrassom das suas carótidas e aí você vai ficar tranquilo com relação a essa questão. Fizemos então o exame e o médico me disse, olha, não tem absolutamente nada aqui nas suas carótidas, mas eu vejo aqui um nódulo de cerca de 3 centímetros entre a sua tireoide e a sua paratireoide. Eu fiquei perplexo. Voltei ao clínico geral e ele, mais perplexo do que eu, me disse, os seus exames estão normais. Hormônios da tireoide, da paratireoide, na apalpação do exame clínico, nada foi detectado. É um achado. E ali então eu comecei uma caminhada dolorosa, porque a suspeita é de que se tratasse de um câncer. E após vários exames, nós tivemos que realizar uma biópsia, que não foi conclusiva, mas indicava grandes possibilidades de realmente ser um câncer. Eu perdi o chão. Essa palavra, câncer, é muito pesada e ela tantas vezes nos faz nos sentirmos completamente abandonados, sem reação, e foi o que aconteceu comigo. Eu busquei então um cirurgião
e ele me disse que eu precisaria me submeter a uma cirurgia. Nós retiraríamos o nódulo com metade da tireoide para só depois da biópsia sabermos se haveria necessidade de um outro procedimento. Eu tive um tempo, então, para pensar a respeito. Passei alguns dias em minha casa. A minha família não sabia de nada. A minha esposa achava que eu estava tão somente fazendo um check-up. Eu não conseguia compartilhar essa situação com ninguém. Um dia, ali na minha casa, numa varanda que existe no pavimento superior, eu resolvi buscar a Deus. Por que precisam vir os espinhos? Por que é necessário que a gente se encontre numa situação difícil para buscar a Deus? Não precisava chegar a tanto, mas comigo foi assim. E eu me lembro que ali naquela varanda, sozinho em casa, eu me prostrei, olhei para o céu e disse: Deus, eu quero falar contigo esta noite. Mas eu queria ter certeza de que eu estava falando com a pessoa certa. E eu me lembrava do nome Jeová. E eu pronunciei esse nome e disse: eu preciso viver. Eu preciso gozar o dom da vida que você me deu, Deus. Eu te peço que me deixe viver, então. Naquela noite, eu fui dormir, meu coração estava angustiado e eu tive um sonho muito interessante. Eu sonhei que caminhava por uma rodovia que em uma determinada altura se elevava e tinha como que um viaduto, e eu, ao invés de prosseguir, eu entrei nesse viaduto. Ele era muito escuro, era muito fétido, e eu caminhava por ele com lama e com fezes até os joelhos. Era difícil, eu tateava porque eu não conseguia enxergar. Acordei apavorado. Meu Deus, eu te procuro para te pedir um livramento e tem um sonho desse que me deixa ainda mais angustiado. Novamente eu busquei a Deus então, numa segunda noite, ali naquele mesmo lugar, naquela varanda, olhando para o céu, eu me prostrei e disse: Deus, eu acho que não era bem isso que eu queria. Sabe, como operador do direito, eu tenho esse hábito de querer argumentar, e eu tentei ali argumentar com Deus. Não é por causa do dom da vida que eu quero viver. Eu queria te pedir então que me deixasse viver por causa da minha esposa, das minhas filhas. Eu preciso cuidar deles. Quem vai cuidar deles se eu faltar? E naquela noite, eu deitei e não tive paz, mais uma vez. No terceiro dia, no entanto, meu coração transbordou de um quebrantamento que eu nunca havia sentido antes. E eu busquei a Deus pela terceira vez naquele mesmo local, e já com o entendimento, eu disse: Deus, não é por causa da minha vida, não é por causa da minha família. Eu agora entendi. Eu quero o Senhor. Quando eu abrir os olhos após a cirurgia, seja aqui neste mundo, seja do outro lado, eu quero estar com o Senhor. Eu quero ver o Senhor, nada mais me importa. Agora eu entendi. E aí o Espírito Santo entrou no meu coração, no momento em que eu disse: eu já ouvi dizer que se eu pedir em nome do teu Filho Jesus, o Senhor concede. Naquele dia, naquela noite, eu fui cheio de alegria, eu fui cheio de paz. Eu fui dormir então, naquela noite, e tive um outro sonho. Mas dessa vez um sonho maravilhoso. Eu sonhei que eu voava muito alto, muito livre. E lá embaixo, cães corriam e tentavam me pegar, cães pretos. Mas eles já não conseguiam, eu voava como águia. E em uma certa altura desse voo maravilhoso, eu me deparei com uma casa no alto de uma montanha. E ali havia uma entrada
e eu pensei, ali eu vou descansar. Mas era uma entrada um tanto quanto estreita. Apesar disso, eu consegui entrar. Entrei, pousei naquela casa, e o estranho é que eu me deparei com um leão sentado ao meu lado. Disse, meu Deus, eu fico livre dos cães e me deparo com um leão. E o leão abocanhou o meu pulso, mas de uma maneira muito leve, e eu descansei. Tempos depois eu tive o discernimento a respeito deste sonho. O meu voo significava a liberdade. Eu estava livre. Os cães eram pecado, era a religiosidade. Eu estava livre. A entrada naquela casa era a porta estreita, que é Jesus. E aquele leão, no interior daquela casa, que abocanhou meu punho, era o leão da tribo de Judá. Eu estava nas garras da graça. Que maravilha, que paz eu passei a experimentar, que alegria eu passei a viver. E assim eu fui para a primeira cirurgia. As pessoas que estavam à minha volta muitas vezes tentavam me consolar, me animar, mas elas eram consoladas. A cirurgia foi um sucesso, eu acordei muito em paz, sem dor. Logo eu recebi alta. 7 dias depois eu já estava retornando para patrocínio. Foi quando eu recebi uma ligação do meu cirurgião dizendo, olha, infelizmente a biópsia é positiva, você realmente possui um câncer e nós precisamos retirar o restante. Temos então que marcar outra cirurgia. E eu, sentindo tanta paz, disse, claro, quando que nós vamos poder fazer este novo procedimento? Ele me disse, você pode escolher. Agora, enquanto não há ainda nenhuma trama de cicatrização, ou daqui a 60 dias. Eu disse, então vamos fazer agora. Quando é que há a vaga? Ele falou, amanhã, às 11 horas da manhã. Eu disse, então, pode marcar, eu estarei aí. E aí, voltamos com as malas para o carro e passamos pelo segundo procedimento. Há um momento, inclusive, que ficou no meu coração. Antes da cirurgia, o médico se sentou ao meu lado e disse, você quer um calmante? Um remedinho para você ficar mais tranquilo durante a cirurgia? Eu disse, não, não há necessidade. Por quê? Você está preocupado? Ele falou, eu passei a noite fazendo a sua cirurgia. Enfim, mas a cirurgia foi um sucesso e eu acordei também em paz, como da primeira vez. E dessa vez, inclusive, recusei analgésicos, a ponto da enfermeira ter que chamar o cirurgião. Ele olhou para mim e disse, olha, é por causa da sua paz, por isso você não está sentindo dor. Tudo bem, não precisa tomar o analgésico. Eu comecei então a ler as Escrituras. E eu me lembro que no dia em que eu tomei a decisão de fazer essa leitura, eu ouvi 24 horas o diabo me dizendo em minha mente, você tem certeza? Você vai ler mesmo a Bíblia? Você vai descobrir lá um monte de proibições. Há coisas que você faz hoje que você não mais vai poder fazer. E você não poderá ser mais tido como ignorante. E a única resposta que eu tinha, a palavra que estava no meu coração era, Deus proverá. Foi a primeira batalha espiritual declarada que eu enfrentei. E eu comecei então a ler a Bíblia com uma vontade muito grande, até para saber se realmente aquelas proibições que o diabo me falou existiam ali. E qual não foi a minha surpresa, porque quando eu terminei essa leitura pela primeira vez, eu descobri que não há proibições para com Deus. Porque a palavra diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E eu descobri que, na verdade, Satanás queria me impedir de conhecer a palavra de Deus. E entendam, o nosso maior problema, então, não é Satanás. O nosso maior inimigo não é Satanás. O nosso maior problema é a falta de conhecimento de Deus. No livro de Oséias está escrito, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento de Deus. E é o próprio salmista que diz
conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. E outra coisa muito interessante que eu descobri, que em Cristo Jesus já não há mais condenação. Nós somos escravos do pecado até termos um encontro com Cristo. E o salário do pecado é a morte. Para nós, então, estava reservada a morte. Mas, uma vez que entregamos a nossa vida a Cristo, nós ficamos livres dessa condenação. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que curta e compartilhe. Até o nosso próximo encontro.